Chegamos ao último bloco do Mesa de Negócios de hoje e eu espero sinceramente que você esteja gostando deste programa especial sobre o papel do líder dentro das empresas. No estúdio temos Oscar Motomura, um dos maiores especialistas brasileiros em liderança e gestão, e também 3 empresários que estão compartilhando conosco os desafios que vivem nas empresas que dirigem. E eu quero começar esse início do fim aqui, que é o nosso último bloco, né, Oscar? Te perguntando uma questão que é colocada por muitas pessoas. Por exemplo, se toda empresa realmente precisa de líder, se todo grupo precisa de líder, porque outro dia eu ouvi de um consultor dizendo que até as baratas precisam de liderança. Imagine se os seres humanos não precisarão. Por outro lado, já ouvi empresários dizerem que equipes de alta performance podem dispensar o líder. O que você me diz desses 2 pontos? É interessante que a gente faz uma diferenciação entre toda pessoa precisa de um líder, toda pessoa precisa de liderança. São 2 coisas diferentes, né? Uma das coisas que nós estamos vendo de grande transformação é de que pessoas muito bem preparadas não precisam de líder, precisam de liderança. Qual que é a diferença? A liderança pode não ser uma pessoa, pode ser uma causa. Pode ser um conjunto de princípios, pode ser uma visão, pode ser um propósito nobre que guia as pessoas. Então, na medida que essa liderança seja expressa por ideias, por essa visão, por propósito, uma série de pessoas podem guiar o seu comportamento a partir daí. E não necessariamente seguir uma pessoa. E quanto mais as pessoas têm acesso a conhecimento, hoje muito livremente colocado à disposição das pessoas e tal, e nós temos a condição de procurar e chegar aos conhecimentos que nós precisamos, o que nós precisamos, na verdade, é de causas que impulsionem as pessoas. E, por outro lado, nós precisamos caprichar nas organizações na seleção de pessoas. Pessoas cada vez mais independentes, pessoas que gerenciem suas vidas de uma forma muito mais livre. Essas são as pessoas que, movidas por causas e princípios, terão condições de fazer resultados excepcionais. Se mover, né? Eu acho que todo mundo tem potencial de ser líder. E muitas vezes nós abafamos esse potencial através de uma educação equivocada. Nós queremos filhos obedientes. Que não deem trabalho. Isto. Nós estamos formando não líderes. E na medida em que a gente consiga fazer com que as próprias crianças sejam estimuladas o tempo todo através de perguntas, por exemplo, ao invés de respostas, nós estamos formando líderes do futuro. Ok. Saulo, sua pergunta? Voltando um pouquinho ao que a Ângela falou, vou insistir mais um pouco no seguinte aspecto. O líder, sobre a posição do líder. Muitas vezes eu tenho percebido o problema maior do líder, às vezes ele conhece o produto, ele sabe vender, até um certo ponto ele sabe relacionar bem, mas falta humildade. Eu percebo isso de forma, às vezes, até reclamação até bem da minha empresa, que fala, ele é ótimo, mas ele não é humilde. Normalmente são as pessoas que vêm de camadas sociais mais baixas, por incrível que pareça. Obviamente porque o degrau subiu um pouco rápido demais. Existe alguma receita, algum aconselhamento para a gente tentar corrigir esse problema? Eu acho que sim. No fundo, nós estamos falando o tempo todo sobre educação, né? Então, essas pessoas que têm essa falta de humildade ou arrogância, alguma característica humana que não esteja ajudando, digamos, as pessoas ao redor, a própria sociedade, isso tudo pode ser trabalhado. Mas o jeito de trabalhar isso que é o X. É a metodologia, é a forma de lidar com essas questões de uma forma bastante prática, mas supondo que a coisa virá de dentro da pessoa e não de fora. Sócrates já falava sobre maiêutica, né? Que é a arte de tirar o que está dentro das pessoas já. E muitas vezes um dos papéis mais importantes do líder é, através de perguntas, através de criação de situações, fazer a própria pessoa perceber o que está acontecendo. Essa é uma educação refinada, difícil de acontecer, porque nós estamos presos ainda a uma educação de que alguém sabe e quer fazer com que a outra pessoa saiba o que sabe. Né? Ângela? Um líder também erra. Como ele assuma esse erro perante seus subordinados ou perante seus até chefes, porque o líder ele tem
tem chefes e tem subordinados. Qual que é a melhor forma dele assumir esse erro? Da forma mais direta e honesta possível. E existem erros que são de negligência e erros que são nobres. E começamos o programa falando de inovação. E se nós estamos a fim de inovação, temos que experimentar. E muitas vezes estamos lidando com coisas inéditas. A ousadia de lançar no mercado, por exemplo, ou práticas na organização que ninguém fez até hoje. E existe o risco do erro. Mas esses são erros nobres. O que a gente precisa evitar nas organizações é a repetição de erros que mostra que a organização não está evoluindo e não está aprendendo. Mas eu faria muito claramente essa diferenciação. E se for um erro nobre, é um exemplo extraordinário você assumir que errou, mas movido por uma intenção muito nobre de fazer a empresa sempre evoluir. Vidigal, mais uma pergunta. A Copa do Mundo, ela é importante, mas tem um evento muito mais importante aí para o Brasil, que é a eleição, que nós estamos próximos dela aí. E vamos escolher os líderes que vão tocar o Brasil para frente. Isso é uma coisa muito importante, né? Me parece que não existe líder sem causa. Também não deve existir liderado sem causa. Nós estamos aí com 3 candidatos, um falando que a causa dele é ser igual ao anterior, o outro falando que a causa dele não é ser tão parecido com o anterior. E quem fala que tem uma causa, está ruim na pesquisa. Como é que você explica isso? O dilema difícil das eleições de 2010, né? Na verdade, podemos pegar sempre o outro ângulo também, né? Até que ponto os próprios eleitores estão esclarecidos o suficiente para detectar uma causa. E a outra coisa é assim, até que ponto os eleitores estão conscientes o suficiente para eleger a melhor pessoa para o posto principal do país. Porque tem que ter uma causa clara, né? Para defender. Tem. Só que todos nós sabemos que algumas causas são aqui, só estão no discurso, não estão dentro das pessoas. Não é genuíno. E é, na verdade, essa ilusão toda que faz com que nós estejamos equivocados, muitas vezes, para fazer as melhores escolhas. Escolher um líder para o país é um processo, escolher líderes para as nossas próprias organizações também é um processo semelhante. E muitas vezes nós deixamos levar por ilusões, por coisas que não são verdade, porque não fomos capazes de ir fundo para detectar exatamente as qualidades e as intenções verdadeiras das pessoas. O que a gente mais vê é os liderados querendo que o líder saiba todas as respostas, e quando o líder erra, eles são pouco pacientes também com o erro do líder. Existe um equívoco enorme aí, porque muitos líderes bem-sucedidos fazem questão de deixar claro que eles não sabem tanto quanto a equipe, mas que o papel como líder é outro. O papel do líder é assegurar que essas pessoas todas estejam trabalhando em equações altamente desafiadoras. Nesse sentido, o líder é muito mais a pessoa das perguntas do que das respostas. E, nesse sentido, faz toda a diferença. Quer dizer, temos todos que aprender, os líderes e os liderados, né? Com certeza. Sempre é algo que tem multipartes e todas têm que evoluir nesse processo de assegurar a melhor liderança para a organização e para o país. E eu costumo dizer, até digo para os meus alunos no MBA, que não é só um bom líder que faz e causa boas transformações na equipe, bons resultados, mas os bons liderados também movem os líderes para os caminhos corretos quando eles se perdem também, né? Com certeza. Eu costumo dizer assim, eu conto até uma historinha, né? O líder se aposenta e a empresa vai ao mercado e contrata um office boy. Faz sentido? Aí todo mundo diz, faz, a escadinha sobe. Mas não é qualquer office boy que eu vou buscar no mercado. É alguém que potencialmente pode chegar à presidência. Resposta que dá muito pano para a manga aqui para a gente poder refletir, né? Mais alguma pergunta rapidamente de vocês? Uma última mensagem para que todos os telespectadores podem levar para casa, dormir e pensar. Completando uma receita. Se é que existe. Tudo que ele não quer dar. Eu diria, pensem com a sua própria cabeça. Não copiem, não busquem melhores práticas. Criem aquilo que pareça que faz mais sentido e se considerem uma pessoa sábia que fará escolhas melhores sempre. Muito obrigada, viu, Oscar? Muito obrigada, empresários, por essa participação. Na próxima terça, às 9 da noite,
eu encontrarei você novamente aqui na TV Horizonte. Muito obrigada pela sua audiência e até semana que vem.